Olá, irmãos, é com muita alegria que estamos iniciando mais uma edição da série Papo de Teologia e hoje eu te convido a fazer um devocional junto comigo ao meditarmos no livro do profeta Abacuque, onde Deus dá uma resposta ao profeta de como nós devemos viver. E essa resposta que Deus dá a Abacuque, ela vai delinear, ela vai descrever, ela vai nos mostrar qual é a forma em que devemos viver neste mundo. Hoje nós vivemos em um presente século em que sua ética tem levado cada vez mais as pessoas a viverem em favor de si mesmas. A busca pelo prazer, a realização pessoal, a qualquer custo, na tentativa de justificar-se, de que os fins justificam os meios, demonstra o quanto o ser humano encontra-se afastado de Deus. Visto que muitos dizem crer em Deus, mas preferem viver a sua vida como se ele não existisse, numa tentativa de negar céu e inferno. Esta maneira de viver demonstra a carência da fé no homem, ou até mesmo de não querer discutir tais assuntos e preferirem viver suas vidas de formas subjetivas, se torna um padrão de vida de muitos, em que não há temor, onde não há consideração pela palavra de Deus e sua pessoa. Vivemos em um mundo em que cada dia mais tem se tornado ideológico, onde o homem ele está se tornando o centro de todas as coisas. E é interessante nós pararmos e avaliarmos, refletirmos sobre como nós estamos vivendo. Até mesmo nós, dentro da igreja, hoje nós presenciamos uma cultura chamada gospel, que também está enxertada de antropocentrismo, onde ela está voltada para a satisfação do homem, com letras de conteúdo vingativo, onde exalta o homem. E precisamos avaliar como estamos vivendo. Quando Deus fala através do profeta Abacuque, a nação de Judá está para ser subjugada pelos caldeus babilônios, uma nação impetuosa, cruel, sanguinária. Você vai encontrar lá no capítulo 1, no verso 6, onde dá a descrição dessa nação, que diz assim: eis que estou conduzindo os babilônios, essa nação cruel, impetuosa e violenta, que marcha sobre a largura da terra, a fim de se apoderar de habitações que não lhe pertencem. O povo havia se distanciado de Deus, se afastado de Deus. O povo havia se esquecido dos mandamentos, das leis de Deus. O povo se voltou ao paganismo, à idolatria, a sacrificar seus filhos em cultos em favor de outros deuses, deuses falsos que não poderiam livrá-los
da mão do grande eu sou, o eterno Yahvé. E Deus agora, para corrigir esse povo, levanta essa nação. E o profeta Abacuque, ele, ao se deparar com essa situação, ele questiona a Deus sobre o porquê. Por que o mal ele avança? Por que o mal cresce? Se Deus é bom, né? O questionamento de muitas pessoas é esse. Se Deus é tão bom assim, por que o mal avança? Nós devemos fazer a pergunta ao inverso, né? Não perguntar por que o mal avança, mas por que nós deixamos de fazer o bem e colaboramos com o avanço do mal. Então, no verso 13 do capítulo 1, Abacuque ele faz a seguinte indagação: Tu cujos olhos são puros, imaculados, que não suportam ver o mal, que não podes tolerar a malignidade, então por que tens paciência com os perversos? Por que ficas em silêncio enquanto os ímpios devoram os que são mais justos que eles? E Abacuque, ele não conseguiu entender isso. Por que uma nação ímpia estava agora subjugando a nação que aos olhos de Abacuque era mais justa do que ela? E ele questiona a Deus, porque aos olhos de Deus, que não consegue contemplar a maldade, porque tinha paciência com esse povo tão perverso. E muitas das vezes essa também é a nossa indagação. Por que Deus tolera o mal? Por que Deus tem paciência com o mal? Ao ver a maldade do homem crescer cada dia mais, avançar cada dia mais, e muitas das vezes aqueles que são mais justos, eles recebem a impiedade daqueles que são maus. E Deus, ele responde a Abacuque no capítulo 2, no verso 4, que é a chave desse devocional. Deus, ele vai falar para Abacuque que os dias dos ímpios já estão contados, já estão determinados. E no verso 4, se você estiver com a sua Bíblia, leia comigo, acompanhe, grife em sua Bíblia. Diz o seguinte: Escreve, pois, eis que o ímpio está cada vez mais arrogante. Suas vontades não visam o bem, mas o justo viverá pela sua fé. Aqui está a resposta de Deus para nós. Nós que dizemos ser cristãos, que dizemos crer em Deus, que dizemos confiar em Deus, agora Deus, ele vai nos dar o padrão em que nós devemos viver. Ele vai nos dizer como nós devemos viver neste mundo cuja maldade cada dia se eleva mais, cuja maldade do homem cada dia cresce mais, as ações dos homens cada dia se tornam mais perversas. E Deus, ele vai falar que os homens, os ímpios, eles estão se tornando cada vez mais arrogantes. E eles não visam o bem. E por isso os seus dias estão contados. Se você continuar lendo o livro de Abacuque, você vai ver. E por causa da maldade do ser humano, por causa da maldade desse homem arrogante, os seus dias estão contados. Deus irá dar cabo de suas vidas. Mas o justo, Deus, ele fala que o justo, ele viverá pela fé.
ou o justo viverá por sua fidelidade. Isso é tão importante para nós compreendermos essa maneira de viver, de dependermos da justiça de Deus, da provisão de Deus, da providência de Deus, da sua graça, do seu amor, até mesmo do seu dia de vingança. Em olharmos para Deus e nos apoiarmos nele, termos essa confiança de que Ele agirá com justiça em nosso favor. Esse modo de viver é um modo de viver que Deus espera de nós, em confiarmos nele, em sua palavra. Isso é algo tão significativo que o apóstolo Paulo, ele repete essa mesma frase por 3 vezes em suas epístolas. No livro de Romanos, no capítulo 1, verso 17. No livro de Gálatas, capítulo 3, verso 11. E na carta aos Hebreus, no capítulo 10, verso 38 e 39. O apóstolo Paulo, ele repete, ele insiste, ele nos lembra como devemos viver pela fé, que é o firme fundamento das coisas que não vemos, mas a convicção e a certeza de que iremos alcançar aquilo que esperamos. A nossa esperança está em Deus, não está nas coisas desse mundo, porque cada dia que passa, esse mundo se torna mais vil, mais cruel. Os homens cada vez se tornam mais arrogantes, amantes de si mesmo, onde suas vontades estão totalmente voltadas para o seu prazer pessoal. Mas porém nós, que confiamos em Deus, devemos viver em fidelidade a Ele, confiando naquele que nos prometeu a esperança do retorno do seu Filho e nos fará morar com Ele nas regiões celestiais. Amém? Que isso sirva de renovo para a sua vida, de uma palavra de encorajamento para a sua vida. Que cada dia mais você viva em fidelidade a esse Deus maravilhoso, a esse Deus tão grande. Os homens arrogantes, com suas más ações, estão com seus dias contados. Para estes, a Bíblia diz que o final deles é o lago de fogo, é o inferno. Mas para aqueles que vivem em fidelidade a Deus, crendo na sua palavra, aguardando o retorno do nosso Senhor Jesus, esses irão herdar o reino dos céus e morarão com Ele nas regiões celestiais. Assentarão à mesa do Todo-Poderoso e cearão com Ele. Isso é a promessa, não feita por homens, mas feita por aquele que é eterno e vive para todo sempre. Deus abençoe sua vida. Fique com Deus.